Oi, gente, muito bem. Então hoje vamos falar sobre hérnia de disco, né? Hérnia de disco hoje em dia é tão corriqueira, mesmo em pessoas jovens. Mas antes de chegarmos na hérnia de disco, precisamos entender como desenvolver a postura adequada nos nossos alunos. Vamos falar sobre curvatura neutra. Então vem comigo. Quando nós falamos em postura ideal, nós precisamos desenvolver nos nossos alunos a consciência da curvatura neutra, das curvas naturais da nossa coluna. Então, nós temos uma lordose lombar, temos uma cifose torácica e uma lordose cervical. São curvaturas naturais da nossa coluna e elas precisam existir para distribuir sobrecarga. Mas essas curvaturas, elas não podem nem estar muito acentuadas e nem diminuídas, porque aí sim aumenta a sobrecarga, ou sobre os discos ou sobre as facetas. Então, curvatura neutra. Quando eu tenho aí uma curvatura muito acentuada, aí ela vai ser o quê? Uma hiperlordose, uma hipercifose e uma hiperlordose cervical. Ok? Quando nós falamos, olha só, de postura, né? Olha o quão importante é nós nos avaliarmos a nossa postura do nosso dia a dia. Então, existe uma coluna retificada, que é a diminuição dessa curvatura lombar. Então, é quando eu projeto o meu quadril para frente. Quando eu projeto o quadril para frente, eu vou perdendo a curvatura lombar. E isso significa uma retificação da curvatura lombar, aumentando a sobrecarga, principalmente em L5-S1. Após, nós temos aqui ó, a exemplificação de uma curvatura acentuada, é uma hiperlordose. Então, eu aumento novamente essa curvatura, aumentando também a compressão nas vértebras. Após, eu tenho a exemplificação de uma hipercifose, então eu aumento a curvatura na região torácica e projeto a minha cabeça para frente. Isso é uma curvatura muito acentuada na região torácica, tá? Aqui eu tenho o quê? Uma hiperlordose cervical, então eu projeto a minha cabeça para frente e faço esse movimento. Eu posso ter ela uma hiperlordose cervical ou uma retificação, eu projeto para frente e retifico. E muitas vezes acontece até a inversão dessa curvatura, tá? Então isso também está sendo muito corriqueiro no nosso dia a dia, a inversão dessa curvatura da cervical, muitas vezes causado também pelo uso de smartphones, computadores, né? São cargas excessivas que nós temos hoje em dia e que afetam muito a nossa postura no nosso dia a dia. E aqui a exemplificação de uma curvatura ideal. Então ele pega pontos, vamos pegar pontos de alinhamento. Olha só, vamos pegar o nosso amigo costelinha aqui, ó, para a gente poder exemplificar isso. Então, quando eu tenho uma postura ideal, olha só, eu tenho uma lordose cervical, uma cifose torácica, uma lordose lombar, ok? E aí ainda eu tenho a região sacral, olha lá, toda alinhada. Então, se eu tenho ela alinhada, eu tenho uma distribuição adequada de forças nessas vértebras, né? Então, pegamos esse parâmetro de alinhamento lateral. Então, eu vou ter a região da orelha alinhado com a região do ombro, e aí eu venho toda essa parte em alinhamento, alinhados com o quadril, com a lateral do joelho, e a desço lá para o maléolo. Então, toda essa, se eu pendurar um fiozinho aqui na lateral, toda essa estrutura, ela vai estar em alinhamento. Então, eu não tenho um aumento dessa curvatura e não tenho uma diminuição dessa curvatura. Quando eu falo em aumento da curvatura, né, que é uma hiperlordose, eu aumento o quê? A compressão nas facetas, tá? Porque eu projeto essa curvatura muito para frente, né? Então, vamos imaginar um fiozinho puxando aqui essa curvatura para frente. Eu estou aumentando a compressão nas facetas. Agora, se eu tenho uma curvatura diminuída, em que essas vértebras estão sendo puxadas para trás
porque acontece um movimento do quadril para frente, eu aumento a compressão nos discos, tá? Então, existe uma pequena diferença quando a gente tem uma hiperlordose e uma retificação dessa lordose. Então, é extremamente importante que nós desenvolvamos com o nosso aluno exatamente essa consciência da coluna neutra, seja durante a execução dos exercícios ou até mesmo no posicionamento dele durante o dia a dia, tá? Seja na posição deitado, sentado, em pé, a consciência da coluna neutra é extremamente importante. Por isso que dentro do sistema MCP, uma das bases que são trabalhadas desde a aula experimental é a consciência do aluno para a coluna neutra. Principalmente alunos que chegam com dor ou com desvios posturais, é extremamente importante, porque eu só vou conseguir melhorar essa postura, melhorar o posicionamento das vértebras se o aluno tiver consciência da forma como ele tem que ficar no dia a dia, ou até mesmo na execução dos exercícios, ou até mesmo numa posição estática de deitado e sentado. Ok? Muito bem, então agora vamos falar diretamente de como acontece uma hérnia de disco. Muito bem, pessoal, vamos lá. Então, olha só, deixa eu arrastar um pouquinho para cá para não ficar na frente de vocês, o nosso amigo. Coluna vertebral. Então, nós temos aqui um disco intervertebral normal, olha como ele está bonitinho, hidratado, não está em deformidade. Aqui já começa a ter uma desidratação no disco, né? Já começa a perceber que ele fica um pouquinho escurinho, então significa que ele tem ou está iniciando um processo de desidratação. Já indica algum tipo de sobrecarga. Então, o próximo passo é o quê? Ele vai desenvolver um abaulamento discal. O abaulamento é quando o disco ele começa a ficar deformado, né? Porque se o disco ele é bonitinho, redondinho, né, super hidratado, ele começa a receber uma sobrecarga, ele começa a perder a hidratação, então esse líquido já começa a sair de dentro do disco e ele entra em deformidade. É o primeiro estágio para uma hérnia inicial. Tá? Então, depois de um abaulamento, acontece uma compressão maior, porque já tem um disco mais desidratado, já entra em sobrecarga, já tem um disco em deformidade, pode acontecer o quê? Uma hérnia discal. Tá? Então, a hérnia nada mais é que um rompimento desse disco. E quando acontece esse rompimento, esse núcleo pulposo, ele sai, né? E acaba prendendo, apertando, né, comprimindo uma inervação que passa próximo a essa hérnia. Então, ela vai comprimir e aí vai gerar grandes dores, muitas vezes irradiadas para a perna ou muita dor localizada na lombar, tá? Então, alunos que chegam até você com esse diagnóstico de muita dor irradiada, na hora você já tem que diagnosticar. Essa dor ela vem da onde? Eu sinto muito, no centro do bumbum ou essa dor ela vem da coluna lombar? Se ela vier da coluna lombar, ela pode indicar uma hérnia de disco, tá? Então muitas vezes você nem precisa do exame, você vai pelo seu olhar clínico. Quando nós temos uma dor irradiada, que o aluno ele já relata que vem do centro do bumbum, pode ser mais uma crise ciática. Mas quando eu falo em hérnia de disco, essa dor ela acontece lá na região da coluna lombar mesmo, tá? Ela pode acometer o ciático? Pode também, mas ela é uma dor diferenciada daquela que o aluno sente muito pontual abaixo do glúteo, ok? Então, com o aparecimento da hérnia de disco, ou alunos que chegam até você com essa reclamação de dor irradiada na perna, de muita dor na lombar, ou até mesmo que não consegue, eu fiz um movimento de rotação muito simples e eu travei, então, ou estou tendo muita dor todos os dias, aí você vai perguntar para ele, dor a nível quanto? De 0 a 10, eu tenho dor nível 11, em que momento do dia, quando acorda ou no final do dia?
Quando eu acordo eu já estou com muita dor. Não, é no final do dia. Então você já começa a perceber quais são os passos que você precisa executar com esse aluno, né? Então vamos lá. Vamos entender como eu posso proceder dentro de um estágio de dor, tá? Então, se eu tenho uma hérnia de disco apertando uma inervação, como eu posso tratar isso? Qual é o procedimento? Então, os procedimentos que nós fazemos dentro do método MCP são passos e padrões que nós seguimos, tá? Então, vamos dizer que são alunos que chegam com essa dor nível 11. Então, vamos lá. A dor nível 11, ela é incapacitante, né? Mas mesmo assim, a gente precisa trabalhar essa consciência dos nossos alunos, que quando eles sentem dor, é aí que eles precisam vir. Por quê? Porque existem exercícios específicos e existe um protocolo de atendimento para a dor. Então, quando eu tenho dor, quando o meu aluno tem dor, ele precisa ter consciência de que o repouso é só em casos extremos. Senão, vir até o estúdio, vir até o seu trabalho é o caminho para que ele tenha menos dor, tá? Então vamos entender como eu posso proceder com esse aluno. Primeiro, é de extrema importância, tanto alunos iniciantes que já chegam com dor, né, que vêm do encaminhamento médico, ou até mesmo alunos que já fazem parte, né, de todo o planejamento. Primeira coisa é a respiração. Então, a respiração, ela pode agir até de forma analgésica, né? Quando eu tenho uma pessoa que tem muita dor, o que acontece? Ela respira mal. Se ela respira mal, ela vai ter mais dor por músculos mal oxigenados, né? Células com pouco oxigênio são mais propensas à dor. Então, se eu colocar lá o aluno dentro de uma posição de coluna neutra, tá? Então, eu vou trabalhar essa coluna neutra dele exatamente para retirar essa sobrecarga, vou reposicionar a coluna e vou trabalhar a respiração. Então, eu vou nutrir essas células com oxigênio, eu vou nutrir toda essa parte cerebral para que ele possa diminuir o nível de ansiedade causado pela dor e eu possa levar mais oxigênio nessas células, né, que estão degradadas pela falta de oxigênio. Pela uma respiração curta, né? Então a respiração é essencial. Eu vou fazer o processo de respiração, mas eu vou trabalhar ele, colocar ele na posição de coluna neutra. Então vamos lá, se eu tenho um aluno que desenvolveu uma hérnia de disco por uma hiperlordose e ele chega lá e eu vou respirar e colocar ele na posição de coluna neutra, então eu vou organizar essa curvatura. Se eu organizo, eu já tiro a compressão, né? No caso da hiperlordose, eu vou retirar essa compressão dessas facetas. Então eu vou ajudá-lo na melhora da dor já nesses dois processos, tá? Nem que durante a aula você tenha que especificamente trabalhar somente a respiração e a coluna neutra. Porque dependendo do nível de dor que o aluno chega, eu não tenho como fazer movimentos dinâmicos com ele. Eu vou realizar um processo para melhora da dor, para depois iniciar um outro processo que é ganho de força, melhora de alongamento, né? Mas o estágio inicial é o quê? Melhora da dor. Então, se eu trabalho respiração, se eu trabalho coluna neutra e já entro num processo para melhora da dor, qual será o próximo passo? O próximo O próximo passo seria movimentos de tracionamento, tá? Mas é uma tração passiva, no qual o aluno ele vai ficar num determinado posicionamento de uma forma que ele não tenha dor, tá? Então, se ele fica na posição em decúbito dorsal e ele tem muita dor, você vai realizar a respiração, coluna neutra, e vai estar constantemente buscando esse feedback dele. Tá com dor? E agora? A dor era nível 11, e agora? Nível quanto? Né? E aí você vai fazendo esse processo sem pressa, para ele entender e se sentir seguro de todo aquele processo que você está realizando, né? Então, depois disso, eu vou realizar uma tração passiva.
Vou colocar ele num determinado posicionamento no qual eu vou manipular e tentar aumentar os espaços entre as vértebras, né? Respiração, coluna neutra, aumento de espaços. Na tração passiva. Se nessa tração passiva ele me dera um resultado, um feedback positivo, o que eu posso fazer? Eu posso realizar daí uma tração ativa, tá? A tração ativa é quando o aluno sai da posição estática e ele realiza algum movimento dentro dessa tração ativa, tá? Então, ele ainda vai estar ganhando espaço. Se ele está ganhando espaço, gente, ele está ganhando espaço, ele está diminuindo essa compressão nessa região aqui, ok? Então, diminuindo a compressão nessa região aqui, ele já vai sair praticamente sem dor. Claro que não nível 0, porque existe uma restrição muito grande, que ela precisa ser trabalhada, mas é aos poucos, é a longo prazo, tá? Aí entra outro poder de convencimento do professor, de fazer o aluno entender que é um processo a longo prazo, que no caso dele, o exercício físico é essencial, tá? É essencial como um hábito de vida, como se escova o dente, como se toma banho, né? A partir do momento que o aluno ele perceber isso, você vai ter alunos muito mais fiéis. Então, o professor ele precisa se nutrir de conhecimentos para que ele possa ter um poder de convencimento, né, nos alunos. Mostrar o quanto esse processo, que tem embasamento científico, vai proporcionar para ele uma melhora de qualidade de vida. Tá? Então, se eu tenho uma respiração adequada, eu desenvolvi a coluna neutra, coloquei ele em tração passiva, coloquei em tração ativa e ele está respondendo bem, tá? Ele está respondendo bem, o nível de dor dele já diminuiu. Eu posso colocar ele em algum movimento que tenha crescimento axial. Ah, o que é o crescimento axial? É promover exercícios que aumentem os espaços entre as vértebras, tá? Exercícios simples. Então, por exemplo, mesmo se ele estiver na posição sentada, né? Ele vai realizar um movimento de elevação dos braços, tá? Ele faz um movimento de elevação dos braços, crescendo. Ele pode estar na posição sentada, ele pode estar na posição em pé. Aí você pode verificar qual é a melhor posição para ele. Tem muitos que na posição sentada sente muita dor. Por quê? Porque a posição sentada é a posição que mais comprime, porque existe o quê? Um apoio muito grande do quadril, né? Então, qual é a posição mais confortável para ele? Ah, ele não consegue sentar para ficar em pé desconfortável, você vai fazer um crescimento axial na posição deitado, né? O crescimento axial é o aluno buscar essa consciência de crescer em direção ao teto. Então, se ele está em má postura, desenvolver essa consciência de crescimento axial é aumentar os espaços entre as vértebras pelo próprio posicionamento do corpo dele. Tá? Então, eu posso desenvolver esse crescimento axial ou na posição deitada, em decúbito dorsal, ou eu posso tentar ou sentar ou ficar em pé e realizar movimentos de crescimento. Tá? Eu posso colocar uma perna na frente da outra, segurar numa barrinha e crescer, ou simplesmente colocar as mãos na parede e vou crescer. Tá? Então, eu realizo um crescimento axial nesse aluno. Agora, eu desenvolvi tudo isso daqui, né? É uma respiração, uma coluna neutra, uma tração passiva, ativa, esse crescimento axial. Mas antes de tudo, neste processo de respiração, nós vamos ensinar o nosso aluno sobre o mecanismo respiratório que envolve o complexo estabilizador. O que
é esse complexo estabilizador? Então, quando nós pensamos em uma coluna totalmente sobrecarregada, o que nós podemos entender? Que ele tem uma musculatura enfraquecida, tá? Que desenvolve sobrecargas vinda de uma má postura, tá? Temos uma musculatura encurtada, sobrecarregada, tensionada. Então, como que nós podemos proceder para que ele ganhe força de forma segura, para que ele aumente os espaços e retire essa compressão? Então, se ele obteve uma hérnia de disco, é por uma sobrecarga, tá? E quando nós falamos de sobrecarga postural, nós temos que trabalhar o corpo como um todo, né? Desde o trabalho com os nossos pés até a consciência do posicionamento da nossa coluna. Mas a consciência da posição da coluna exige totalmente uma consciência do recrutamento do complexo estabilizador. E é sobre esse complexo estabilizador que nós vamos falar agora. Seria o trabalho já desenvolvido dentro do processo respiratório, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo nele todo esse processo aqui, eu vou estar cobrando o complexo estabilizador, esse estímulo, tá? Porque quanto mais consciência ele tem desse complexo e quanto mais ele buscar o fortalecimento deste complexo, que já diz estabilizador, menos sobrecarga ele terá e mais rápida será a recuperação dele. Então vamos entender esse processo agora. Vamos lá então, complexo estabilizador. Então o que seria esse complexo estabilizador dentro do sistema MCP? No sistema MCP, nós realizamos a mesma respiração durante toda a aula, em todo e qualquer movimento, seja ele de força, de alongamento, seja ele de equilíbrio, e isso é trabalhado desde a aula experimental. Então, o aluno que vem para o sistema MCP, ele tem consciência desde a aula experimental que ele terá todo um processo de entendimento para ser desenvolvido no decorrer das aulas, tá? Claro que isso tem que ser colocado para o aluno de uma forma muito lenta, tá? Para que também ele não se assuste com todo esse processo, porque no dia a dia ele nem percebe como ele respira, ele só sabe que respira. E desde a aula experimental ele vai ter um entendimento de que ele vai precisar aprender a respirar e contrair todo esse complexo estabilizador durante todo e qualquer movimento. Então isso é colocado de uma forma muito gradual, para que isso também não seja um empecilho para que ele faça parte do sistema MCP, tá? Então, como que funciona isso? Primeiro, lá no primeiro estágio lá da respiração, que eu vou colocar o aluno em decúbito dorsal, que eu vou começar a explicar qual a importância da respiração, né, da oxigenação das células para melhorar a dor dele, eu vou começar falando sobre a posição da coluna neutra, mas que para eu desenvolver essa consciência da coluna neutra, eu preciso de músculos trabalhando para sustentar essa coluna neutra, né? Então eu vou introduzir aos poucos. Olha lá o complexo estabilizador. O complexo estabilizador, ele envolve o transverso do abdômen, os músculos do assoalho pélvico, os multífidos, que são músculos estabilizadores da coluna, e também o diafragma, tá? O músculo respiratório que ele vai trabalhar em todo o processo de inspiração e expiração, tá? Então, por exemplo, vamos falar de dor um pouquinho. Como que funciona o diafragma aqui na respiração? Alunos com dor, ele respira de uma forma muito curta, né? Curta e acelerada. Essa respiração curta e acelerada, olha lá, vai fazer com que o diafragma, como ele está inserido na vértebra torácica e também lombar, ele vai estar tracionando essas vértebras para frente, tá? Então ele faz essa pulsão na vértebra para frente por esse movimento respiratório acelerado e ele aumenta a dor lombar, tá? Então olha aí a importância de se trabalhar a respiração, né? Então, quando a gente faz a respiração lenta e controlada, a gente vai colocar esse diafragma numa função exatamente fisiológica, de forma com que ele auxilie em todo esse processo, e não que ele aumente essa pulsão das vértebras, ok? Então, como que funciona isso, né? Dentro do sistema MCP,
nesse controle de inspiração e expiração. Então, quando eu faço uma inspiração, nós vamos abrir a caixa torácica, né? Então, tem uma expansão da caixa torácica na inspiração. Então, eu desenvolvo a consciência de que na inspiração eu não tenho um inflar do abdômen, tá? Então, eu não relaxo a musculatura do abdômen, eu só faço a nível de coluna torácica. E aí eu vou trabalhando a expansão dessa caixa torácica, tá? Eu expando essa caixa torácica. Já na expiração, nós temos a musculatura de transverso e de assoalho sendo recrutadas, tá? Então, lá na expiração, eu vou recrutar assoalho pélvico, tá? Esse assoalho pélvico, ele vai disparar um ato reflexo exatamente porque ele se insere no mesmo local que o transverso do abdômen. Esse ato reflexo vai disparar a contração do transverso do abdômen de forma reflexa e logo após ele se torna uma contração voluntária, tá? Essa contração do transverso do abdômen também vai ativar os multífidos porque estão inseridos também no mesmo local. Então, é um outro ato reflexo que se torna numa contração voluntária de multífidos. Então, vamos lá, olha só o quanto esse complexo vai estabilizar as vértebras e fazer com que elas fiquem na posição adequada, tá? Então, se eu pensar assim, eu tenho um aluno com dor ou esse aluno chegou com dor para mim. Vamos relembrar, vamos resumir esse processo. Então, eu vou colocar ele lá na posição de decúbito dorsal, tá? Se por um acaso a posição é difícil para ele deitada, pode ser sentado. Você vai direcionar, vai pedir essas informações para o aluno para entender o nível de dor e até como ele sente mais dor, como ele sente menos dor. Mas, a princípio, vamos colocar ele lá na posição em decúbito dorsal. Na posição decúbito dorsal, eu vou ensinar a respiração com a abertura de caixa torácica, tá? Vou melhorar os níveis de oxigênio nessas células que estão prejudicadas, que estão em degradação pela falta de oxigênio. E nessa posição, eu também vou trabalhar a consciência da coluna neutra. A consciência da coluna neutra, eu trabalho o entendimento de todo o complexo estabilizador, para que eu tenha músculos sustentando essa posição adequada, porque senão ele não vai conseguir sustentar. Se eu não tenho músculos fortes para sustentar uma posição adequada, ele não vai conseguir. Então, eu vou desenvolver essa consciência desse complexo estabilizador. Logo após, eu posso fazer uma tração passiva, que é utilizar dos meios que o professor tem, né? As técnicas manuais para realizar um tracionamento, um aumento desses espaços intervertebrais, e aí eu diminuo a compressão, tá? Logo após eu posso desenvolver então uma tração ativa, no qual o aluno ele pode participar de uma forma mais dinâmica nessa tração, tá? E também desenvolver exercícios de crescimento axial, que é, pela própria ação dinâmica do movimento, provocar crescimento articular. Crescimento entre essas vértebras, liberando esse espaço doloroso, tá? Lembrando que, se eu conseguir nessa primeira aula melhorar a dor do aluno, é um efeito momentâneo, tá? Então, ele precisa do quê? Ele precisa exatamente trabalhar a longo prazo todo o complexo estabilizador, esse fortalecimento desses músculos mais profundos, mas ele precisa também de um corpo mais forte. Então, é trabalhar com esse aluno a consciência de que ele precisa ter o exercício físico como um hábito de vida. Tá? É só assim ele vai perceber, ele vai ter esses ganhos de melhora da dor e não vai desistir de todo esse processo, porque tem alunos que melhoram a dor e fogem do exercício. E aí ele precisa desenvolver essa consciência de que o exercício físico é para toda a vida. Se você, profissional da área do movimento, profissional da área do Pilates, conseguir desenvolver essa consciência no seu aluno, você vai ter muito mais
fidelidade e muito menos rotatividade no seu estúdio. Então, olha só, uma ferramenta super importante para que você consiga isso.